Boa noite. Hoje são 21 de junho de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo trazendo aqui um texto escrito pela Ateneia Araújo, um texto em que ela relata mais um fato ocorrido em sua vida. Ela publicou esse texto naquela página Recanto das Letras. Vou colocar aqui na parte principal do vídeo os links, o link do canal da Ateneia Araújo e também aí dos textos dela no Recanto das Letras, para que você possa ter acesso. Então vou aqui ler na íntegra um fato escrito pela Ateneia Araújo, em que ela se encontra com uma senhora em um ônibus, e ali as duas passam a conversar sobre Deus e Bíblia. É um relato muito interessante. Muito bem, e vou colocar aqui imagens da beira-mar em Fortaleza. Vou ler o texto da Ateneia Araújo e você vai acompanhando aí com as imagens da beira-mar em Fortaleza, capital do Ceará. Vamos lá. Abre aspas. Nunca sabemos o que irá nos acontecer quando precisamos sair para resolver problemas. Podemos conhecer pessoas incríveis ou aborrecidas. No dia 1º de agosto de um ano passado, precisando sair para fazer uns depósitos, conheci uma senhora no ponto de ônibus que eu já tinha resolvido meus problemas e pretendia ir para casa. Eu estava junto a ela e pouco tempo depois, um morador de rua passou pedindo dinheiro para ajudar a comprar um colchão. Eu dei R$ 2 e nós duas conversamos um pouco sobre o acontecimento. Acabei contando uma história sobre um filme em que uma professora, mãe solteira, comendo em um pequeno restaurante, conhece um homem com quem acaba casando para depois descobrir que ele é um assassino da máfia. A mulher falou que temos que pedir muita sabedoria a Deus para não cair nessas armadilhas. Falei que ela não tinha feito nada de errado, só tinha sido gentil, já que ofereceu um lugar para ele sentar, pois ele estava procurando mesa e não podia saber quem ele era, e por fim revelei que não acredito no Deus bíblico. Ela naturalmente ficou escandalizada e perguntou o que me levou a não acreditar. Eu falei que foi a própria leitura da Bíblia. Aí ela falou que foi porque eu li, mas não entendi. Decidi não falar nas muitas contradições e crueldade do Deus Javé. E ela perguntou por que estou viva, respirando, com saúde e em pé, e eu perguntei, e quem está morto, ligado a aparelhos, doente, numa cadeira de rodas, ou preso a uma cama? E aí? Olha o que ela respondeu. Minha filha, Jesus é a verdade. Ele morreu por nós. Se você entendesse a Bíblia, saberia que Jesus morreu por nós. Eu respondi, eu não era nem nascida quando ele morreu na cruz. A resposta dela, mas ele já sabia, minha filha, que você iria nascer. Ele diz que o que nós pedirmos, ele dá. Pois eu falei que Jesus nunca me deu nada e que, nas piores horas, ou eu descobri como me virar sozinha, ou contei com a ajuda de outras pessoas. Ela falou, você está blasfemando, você está blasfemando. Como pode confiar no homem se o homem é mau? Como? A verdade é que eu podia falar muito que, ainda que o ser humano seja considerado mau, quando estamos em momentos horríveis,
Ou só podemos contar com nós mesmos ou com outras pessoas? Afinal, se o morador de rua iria ou não conseguir o colchão, isso se deveria à ajuda de seres humanos cheios de defeitos como eu. Eu contei que a Bíblia só mostra um Deus cruel, incompetente e insensível. Ela disse que eu precisava ler a Bíblia melhor, com a ajuda de alguém, porque não acreditou quando falei que li todo o Novo Testamento e o Apocalipse 3 vezes, além de conhecer quase todo o Antigo Testamento. Ela discordou fortemente quando falei que é estranho um Deus, antes tão presente, hoje não dar nenhum sinal. Preferi não discorrer sobre a crueldade de Deus para com Jó, ou as atrocidades de Josué para conquistar a terra prometida. E também não quis dizer que o Deus que fazia coisas como abrir o Mar Vermelho não ajuda seu próprio povo em Israel no meio de tantas bombas e mortes. Aliás, porque Israel precisa ter o melhor exército do mundo, se eles são o povo escolhido, não é mesmo? Foi o que apenas pensei, pois argumentar só faria com que me aborrecesse. Depois eu perguntei a ela, veja, por que Deus, sendo onipotente, não se revelou logo para todos os povos? Dizem que os orixás são do demônio, mas as religiões africanas são de outro povo, outra cultura. Que culpa eles têm se não conheciam Deus? Veja, na Índia, muitos adoram ou a Shiva, Vishnu, ou a um deus Ganesha, um deus com cara de elefante. Muitos lá nunca ouviram falar em Jesus Cristo. Só que aí ela respondeu, mas Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Eu respondi, a senhora não está entendendo. Estou falando que essas pessoas não tiveram como saber quem era o Deus único e verdadeiro. A única coisa que fizeram foi não nascer no lugar certo. De novo, ela falou no livre-arbítrio. Mas acontece que, se essas pessoas não tiverem chance de conhecer a Jesus, ninguém pode falar em livre-arbítrio, pois tudo o que fizeram foi nascer no lugar errado e não tiveram chance de conhecê-lo. Se ele tivesse se revelado logo para hindus, egípcios, chineses, persas e povos nativos americanos, em vez de apenas para os hebreus, e mesmo assim eles tivessem querido adorar outros deuses, aí sim se poderia falar em livre-arbítrio, porque eles teriam tido a chance de escolher. Ainda mencionei como os padres foram cruéis para com muitos índios na colonização das Américas, e de como um padre, ao dar a um índio a chance de se converter a Cristo, antes de mandar executá-lo, ouviu: se no paraíso todos são como você, prefiro ir para o inferno. Horrorizada, ela, disse que se o índio soubesse como era o inferno, não teria dito aquilo. Pena que ela não considerou que o índio falou daquela forma por causa da crueldade com que os padres cristãos o haviam tratado, e de como os colonizadores haviam chegado massacrando seu povo, invadindo suas terras e destruindo sua cultura. Afinal, os padres e colonizadores falavam de um Deus de misericórdia e amor, e agiam com violência
imperdoável, o que fez o índio não querer acreditar naquele Deus que lhe era apresentado. Olha o que ela falou. Não sei como alguém pode se sentir sem ter Deus no coração. E você, tenho certeza, não pode ser ateia. Ateu não tem amor no coração. É frio, insensível. Veja, você não ajudou aquele homem dando dinheiro para ele comprar um colchão? Você não ajudou agora? Pois bem, um ateu não faria isso. Desistir. Poderia dizer que Bill Gates é ateu e é filantropo. E Angelina Jolie, ateia, ajuda crianças com fome na África. Infelizmente, ela, como muitas pessoas, considera que quem não acredita no Deus bíblico é insensível e cruel e não possui bondade. Depois, quando chegou a vez dela descer, ela se despediu e foi embora. E eu fiquei apenas pensando em como perdi meu tempo tentando me explicar. Fecha aspas. Texto maravilhoso de Ateneia Araújo, narrando um fato real ocorrido em sua vida.